O nome Lindsay, outrora pronunciado por meu marido David com uma ternura que me envolvia o coração a cada amanhecer, ressoava em sua voz suave como um sol nascente, prometendo que eu era seu universo inteiro. Em noites tranquilas, ele murmurava em meu ouvido, seu hálito quente me fazendo sentir invulnerável. Contudo, naquela noite, meu nome cortou a escuridão de uma maneira que estilhaçou essa ilusão, não com amor, mas com um veneno frio e desconhecido que me deixou sem ar. Acordei no meio da noite, o lado da cama ao meu lado frio e vazio. David não estava. Meu primeiro pensamento foi inocente, talvez estivesse no banheiro ou descendo para pegar um copo d'água. Virei-me, pronta para adormecer novamente, quando um som tênue perfurou o silêncio, um sussurro baixo e deliberado, cortante na quietude de nossa casa. Meu coração palpitou forte enquanto eu me sentava, cada nervo à flor da pele. Era a voz de David, cautelosa, controlada, vindo de algum lugar no corredor. Então, palavras que congelaram meu sangue, ela ainda não suspeita de nada. Minha respiração falhou como se uma mão invisível tivesse apertado meu peito, espremendo o ar. Aquela inquietação persistente que eu enterrava, a maneira como David apressadamente bloqueava o celular quando eu entrava no quarto, as desculpas vagas sobre noites longas no trabalho, tudo voltou com força, uma onda de dúvida e medo me atingindo. Minhas mãos tremiam enquanto eu saía da cama, meus pés descalços encontrando o chão de madeira gelado, cada passo amplificando o pavor que se acumulava em meu estômago. Segui os sussurros até a porta de seu escritório, onde uma fresta de luz escapava pela abertura. Encostei-me na parede, prendendo a respiração, esforçando-me para ouvir mais. Meu pulso era um tambor ensurdecedor em meus ouvidos. Sim, eu já transferi, disse David, sua voz baixa, calculada como a de um predador à espreita. Está indo conforme o planejado, quase tudo pronto. Minha garganta se fechou até que mal consegui engolir. Transferiu o quê? Quase tudo pronto para quê? Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir. Então, passos. O pânico surgiu e eu corri de volta para a cama, puxando as cobertas sobre mim no exato momento em que a porta do quarto rangeu e se abriu. David entrou, movendo-se com a desenvoltura de alguém que não acabará de tramar nas sombras. Fechei os olhos, forçando minha respiração a permanecer uniforme, fingindo estar dormindo, embora minha mente gritasse com perguntas. O colchão cedeu quando ele se deitou ao meu lado, sua respiração constante uma cruel zombaria do caos que me dilacerava. Ele estava escondendo algo, algo sinistro, e tinha tudo a ver comigo. Na manhã seguinte, enquanto David dormia, eu entrei sorrateiramente na cozinha, meu celular tremendo em minhas mãos. Nunca dei muita atenção às nossas finanças, David sempre cuidou das contas, investimentos e poupanças, e eu confiava nele cegamente. Mas hoje, essa confiança parecia uma corda no meu pescoço. Abri o aplicativo do banco, meus olhos percorrendo as transações, cada número uma punhalada no meu coração. $500, $1.000, $200, $750, $2.000, todos sacados nos últimos 3 meses. Não eram somas enormes, mas o suficiente para gritar que algo estava terrivelmente errado. Agarrei o balcão da cozinha, meus nós dos dedos brancos, tentando controlar o pânico que me agarrava ao peito. Aqueles saques não eram para contas ou investimentos, o dinheiro simplesmente sumiu, desaparecendo em um vazio que eu não conseguia compreender. Verificando a conta bancária tão cedo? A voz de David cortou meus pensamentos. Virei-me para vê-lo encostado na porta, esfregando o pescoço com um sorriso sonolento que não alcançava seus olhos. Mas quando seu olhar se fixou no meu celular, uma sombra de tensão cruzou seu rosto, fugaz, mas inegável. Só dando uma olhada, respondi, forçando minha voz a permanecer firme apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Há alguns saques que não reconheço. Ele caminhou preguiçosamente até a cafeteira, servindo-se com um ar casual que parecia ensaiado. Ah, são só alguns pequenos investimentos que esqueci de mencionar. Ele tomou um gole, seus olhos evitando os meus, seu sorriso um verniz fino sobre algo mais sombrio. Procurei em seu rosto alguma rachadura em sua máscara, mas David era um mestre no engano, seu charme uma arma pela qual eu já havia me apaixonado. Assenti,
fingindo aceitar sua mentira, mas uma nova emoção surgiu dentro de mim, não apenas dúvida, mas uma certeza fria de que ele estava me traindo de maneiras que eu ainda não conseguia entender. Naquela noite, observei-o como um falcão. Ele estava mandando mensagens constantemente, sempre colocando o celular com a tela para baixo, como se guardasse um segredo. Ele saía para atender ligações, sua voz sussurrada, carregada de urgência, ele não queria que eu ouvisse. Então, minha chance surgiu. David anunciou que ia tomar banho e fez algo que nunca havia feito antes. Deixou o celular sobre a mesa, desprotegido. Meu coração disparou, mas me forcei a manter a calma, contando os segundos até ter certeza de que ele havia ido. Peguei o celular, minhas mãos tremendo enquanto a tela se acendia com uma nova mensagem. Mande a mensagem para Samuel White, só se certifique de que ela continue no escuro. Quase tudo pronto. Meu aperto se intensificou, meu pulso parou por um momento. Samuel White? Quem era essa pessoa? E o que significava quase tudo pronto? Um pavor frio me invadiu, afundando em meus ossos enquanto eu colocava o celular de volta na mesa. O som do chuveiro era um zumbido distante. David não estava apenas escondendo algo, ele estava tramando contra mim, e seu plano estava quase completo. Devolvi o celular ao seu lugar, minhas mãos tremendo como se eu tivesse tocado em algo venenoso. As palavras queimavam em minha mente, só se certifique de que ela continue no escuro. Meu marido, o homem que jurei amar para sempre, estava orquestrando uma traição que ameaçava desmoronar minha vida. Prendi a respiração, a água ainda correndo no banheiro. Eu tinha minutos para agir, para me proteger antes que ele voltasse, antes que seu plano pudesse apertar seu controle. Na manhã seguinte, ele colocou uma xícara de café à minha frente, seu sorriso caloroso, mas vazio, uma atuação que agora eu via através da máscara. Como está o trabalho? Perguntou, sua preocupação gotejando falsidade, cada palavra um lembrete de seu engano. Forcei um sorriso fraco, meu coração pesado com o peso do que eu sabia. Bem, respondi, minha voz mal acima de um sussurro, cada fibra do meu ser gritando para confrontá-lo, mas me contive, sabendo que precisava ser estratégica. Lindsay, ele disse, colocando o celular com a tela para baixo como sempre, acho que deveríamos reorganizar nossas finanças um pouco, só por precaução. Nunca se sabe o que a vida pode nos trazer. Meus olhos se estreitaram, mas mantive minha voz calma, mascarando a fúria que crescia dentro de mim. O que você quer dizer? Deveríamos consolidar nossos bens, ele disse suavemente, cada palavra cuidadosamente escolhida como um movimento de xadrez em um jogo que eu não percebera que estávamos jogando. Se algo acontecer, será mais fácil administrar. Eu cuidarei da papelada, tudo o que você precisa fazer é assinar. Meu aperto na xícara de café se intensificou, o calor não conseguindo derreter o gelo em minhas veias. Eu estava esperando por este momento, sentindo seu plano se desenrolar como uma armadilha. Ele achava que poderia me manipular, fazer parecer um passo simples, mas eu não era ingênua. Sorri, assentindo lentamente, minha mente correndo. Parece razoável. Você pode me mostrar os documentos primeiro? Um brilho de surpresa cruzou seus olhos. Ele não esperava que eu concordasse tão prontamente, mas se recuperou rapidamente, assentindo com uma facilidade ensaiada. Claro, terei tudo pronto em breve. Eu não esperei pelo em breve. Assim que David saiu para o trabalho, liguei para Violeta, minha advogada e melhor amiga da faculdade. Minha voz tremia de urgência. Eu não podia deixá-lo me superar, precisava me proteger antes que ele fizesse seu próximo movimento. Enquanto eu despejava tudo, os sussurros na noite, os saques misteriosos, a mensagem perturbadora de Samuel White, Violeta ouvia em silêncio, sua calma me ancorando. Quando terminei, sua voz estava firme, mas urgente. Lindsay, você precisa mover seus bens imediatamente. Eu estive pensando nisso a noite toda, deitada acordada enquanto David dormia ao meu lado, sua presença uma traição em si mesma. Ouvir Violeta dizer isso solidificou minha resolução, transformando o medo em ação. Vamos criar um fundo fiduciário, ela continuou. Transfira tudo de valor para o seu nome sob ele.
David não poderá tocar em nada. Faça isso, eu disse, minha voz firme apesar do medo que me corroía o coração, o peso de perder tudo o que eu havia conquistado me oprimindo. Em menos de 3 dias, finalizamos tudo. O apartamento, contas de poupança, ações de investimento, tudo estava protegido, trancado fora do alcance de David. Não importava o que ele tentasse, ele não poderia tirar nada de mim. Dias depois, ele chegou em casa mais cedo, sentando-se à minha frente com um ar de importância, seus olhos brilhando com uma confiança que embrulhava meu estômago. Eu sabia que o momento havia chegado. Lindsay, ele começou, colocando uma pilha de documentos na mesa, sua voz medida, precisamos ter uma conversa séria. Observei os papéis, meu coração firme apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Eu estava pronta. O que é? Eu quero o divórcio, ele disse, sua voz calma, ensaiada, como se tivesse praticado as palavras 100 vezes. Acho que é o melhor para nós dois. Nós nos distanciamos. Não quero que as coisas fiquem mais tensas. Ergui uma sobrancelha, sem mostrar surpresa, embora meu coração doesse com a finalidade de tudo aquilo. Mesmo? Ele hesitou por uma fração de segundo, uma rachadura em sua fachada, então prosseguiu. Sim, é melhor assim. Fiquei em silêncio, deixando o momento se estender, deixando-o sentir o peso de suas próprias palavras. Então, empurrei os papéis de volta para ele. Antes de falarmos sobre isso, há algo que você precisa saber. Ele franziu a testa, sua confiança vacilando. O que é? Encarei-o, minha voz clara e deliberada, cada palavra uma adaga. Eu já movi todos os meus bens. O ar se tornou denso, pesado como uma nuvem de tempestade. David congelou, seus olhos arregalando, sua mandíbula se contraindo enquanto a compreensão o atingia. O quê? Você não pode. Você não pode tirar nada de mim agora, continuei, meu tom firme, embora meu coração batesse forte com uma mistura de medo e triunfo. Tudo está legalmente protegido. O apartamento, as economias, os investimentos, tudo está seguro. David ficou em silêncio, seu rosto crispando com uma raiva mal contida, suas mãos cerrando em punhos. Ele não esperava por isso, e o choque em seus olhos foi uma pequena vitória. Levantei-me, encontrando seu olhar atônito com um sorriso calmo, embora por dentro eu tremesse com o peso do que havia feito. Você estava certo sobre uma coisa, David. Ninguém pode prever o que vai acontecer. Ele não respondeu, mas eu podia ver sua mente correndo, calculando seu próximo movimento, procurando uma maneira de recuperar o controle. Não importava. O poder havia mudado, e pela primeira vez, eu era quem estava com as cartas na mão. David não falou por um minuto inteiro, agarrando os papéis do divórcio com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua raiva era palpável, uma tempestade se formando por trás de seus olhos, mas ele lutou para manter a compostura, como se ainda tivesse a vantagem. Ajustei meu casaco, meu coração batendo forte com uma mistura de triunfo e medo persistente. O peso de sua traição ainda era grande em meu peito. Se não há mais nada, acho que terminamos aqui. Ele respirou fundo, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos, um predador encurralado, mas ainda perigoso. Nós nos veremos no tribunal, Lindsay, ele disse, sua voz baixa e cortante como uma lâmina. E você não vai se safar dessa facilmente. Dei um sorriso sarcástico, segurando seu olhar, recusando-me a deixá-lo ver o brilho de medo que suas palavras acenderam. Então vá em frente e tente. Saí da sala de estar, uma onda de vitória percorrendo meu corpo, mas eu sabia que a batalha estava longe de terminar. 3 dias depois, um envelope grosso chegou do advogado de David, uma petição formal de divórcio exigindo metade de todos os bens, incluindo meu apartamento, 50% de nossas contas conjuntas e até mesmo uma pensão mensal, alegando que eu havia forçado a sacrificar sua carreira por nosso casamento. Ri amargamente, a audácia de suas mentiras cortando mais fundo do que eu esperava. David nunca havia sacrificado nada. Eu carreguei o peso financeiro de nossas vidas juntas, dedicando meu coração e alma aos nossos sonhos compartilhados, enquanto ele tramava pelas minhas costas.
Ele não havia perdido nada, mas queria tudo. Liguei para Violeta imediatamente, minha voz tremendo com uma mistura de raiva e determinação. Temos um problema, disse, folheando a pilha de papéis, cada exigência uma nova ferida. Ela riu suavemente, sua calma um fio de esperança. Deixe-me adivinhar, David não está recuando. Claro que não, suspirei, meus dedos traçando as bordas dos documentos. Ele quer metade dos meus bens, o apartamento e pensão alimentícia. Violeta zombou, sua voz gotejando desprezo. Ele realmente acha que tem alguma chance? Não, mas ele tentará te desgastar com todos os truques que tiver. Então nós lutamos, eu disse, minha voz firme apesar do nó de medo em meu estômago, o peso de sua traição pressionando mais forte a cada momento que passava. É hora de mostrarmos a ele que ele escolheu a oponente errada, Violeta respondeu, seu tom feroz, acendendo uma faísca de esperança dentro de mim. 4 dias depois, Violeta e eu estávamos em seu escritório, analisando o processo, cada detalhe um lembrete da vida que eu pensei ter construído com David. Ele não tem a menor chance, ela disse, colocando a pasta sobre a mesa com um baque decisivo. Você transferiu seus bens antes que ele entrasse com o pedido, legalmente, ele não tem direito a nada. E o pedido de pensão? Ele não tem base. Sua renda sempre foi a principal. Soltei um suspiro, o alívio se misturando ao mal-estar que se tornará minha constante companhia. Então meu celular tocou, a tela acendendo com uma mensagem de um número desconhecido. Tenha cuidado, Lindsay. David não joga pelas regras. Um calafrio percorreu meu corpo, meu coração acelerado enquanto eu encarava as palavras, mas afastei o medo. Eu não podia deixar que isso me desviasse. 3 dias depois, algo mudou no trabalho. Colegas me lançavam olhares estranhos, seus sussurros me seguiam como sombras. Pensei que estava imaginando coisas, meus nervos à flor da pele por noites mal dormidas, até que minha assistente Eleanor entrou no meu escritório, seu rosto tenso de preocupação. Há algo que você precisa ver, ela disse, colocando uma folha impressa na minha mesa. Era uma postagem em um fórum anônimo, diretora financeira desviando fundos da empresa para esconder dinheiro do marido durante o divórcio. Alguém pode investigar isso? Abaixo, dezenas de comentários, um terrivelmente específico, eu sei quem é, Lindsay. Meu nome ali, para o mundo ver, distorcido em uma mentira que poderia destruir tudo o que eu havia construído. A raiva queimou em meu peito, quente e implacável. David está por trás disso, eu disse friamente, minha voz firme apesar da tempestade interior. Eleanor assentiu, seus olhos cheios de preocupação. Sem dúvida. Se isso se espalhar, pode arruinar sua reputação. Respirei fundo, forçando a calma, embora minhas mãos tremessem de fúria. Eu não podia deixar David destruir minha carreira, a única coisa que construí com minha própria força. Preciso ver Violeta agora, eu disse, pegando meu celular, a determinação afogando o medo. Não vamos deixá-lo se safar dessa. Naquela noite, encontrei Violeta e despejei a mais recente traição, minha voz tremendo com uma mistura de raiva e mágoa. Ela franziu a testa, seus olhos se estreitando. Ele está tentando difamação. Ele quer que você perca a cabeça e cometa um erro. Eu não vou, eu disse, minha voz firme, embora meu coração doesse com o peso dos ataques implacáveis de David. Qual é o plano? Os olhos de Violeta brilharam com resolução. Primeiro, enviamos uma carta de cessar e desistir. Se ele espalhar mais uma mentira, nós o processamos por difamação e dano intencional à sua reputação. Senti uma faísca de esperança, um fogo acendendo dentro de mim, queimando o medo. David achava que poderia me quebrar com mentiras, mas ele estava errado. Assenti, minha mandíbula travada. Vamos fazer isso. 3 dias depois, no escritório de Violeta, ela deslizou um documento pela mesa, sua expressão grave. David acaba de entrar com um processo acusando você de fraude financeira. Congelei, meu coração despencando. O quê? Ele alega que você desviou dinheiro de suas contas conjuntas antes de transferir seus bens, Violeta disse, seu tom calmo, mas tenso. E ele não está sozinho.
Há um coautor. Abri o arquivo, meus olhos pousando em um nome que me enviou um calafrio pela espinha: Samuel White. David tinha um cúmplice, alguém trabalhando com ele para me derrubar. Quem é Ilha? Perguntei, minha voz seca, mal mascarando o medo que me agarrava. Violeta cruzou os braços, sua expressão sombria. Ele é conhecido por criar documentos financeiros falsos, já esteve envolvido em processos, mas ninguém conseguiu prendê-lo com evidências. Folheei os documentos judiciais de David, minha raiva aumentando a cada página. Essas transações não são minhas, exclamei, minha voz tremendo de fúria, a traição cortando mais fundo do que nunca. Violeta assentiu, sua calma me ancorando. Nós suspeitávamos disso, mas se não agirmos rápido, isso pode ficar sério. Cerrei os punhos, minhas unhas cavando minhas palmas. Podemos provar que são falsas? O sorriso de Violeta era afiado, um brilho de esperança na escuridão. Não só podemos provar, como vamos transformar isso em nossa vantagem. Ela entregou o caso a um especialista forense financeiro, e passei a semana seguinte em uma névoa de ansiedade e determinação, verificando meu celular obsessivamente, sobressaltando-me a cada notificação. Uma semana depois, Violeta me chamou para seu escritório, seus olhos brilhando com um raro toque de excitação. Você vai gostar disso, ela disse, colocando um arquivo na minha frente. Eles cometeram um erro. As transações que David alega que você fez têm um carimbo de data e hora anterior à existência da sua conta. Pisquei, meu coração acelerado, um lampejo de esperança rompendo a névoa. O quê? Violeta tocou a página, seu dedo traçando uma lista de extratos bancários. Esta conta foi aberta em julho, mas os documentos deles mostram transações de maio. Eles estavam confiantes demais e não verificaram direito. Um sorriso se espalhou pelo meu rosto, lento e triunfante, enquanto o peso do medo começava a se dissipar. Eles acabaram de se destruir, sussurrei, minha voz espessa de alívio. Violeta assentiu, seus olhos flamejando com determinação. Não vamos apenas descartar isso, vamos processá-los por difamação e apresentação de provas forjadas. 3 dias depois, Violeta entrou com a contração, as palavras ressoando com justiça. O réu David Reynolds, juntamente com o cúmplice Ilha Marro, submeteram conscientemente evidências falsificadas para difamar e prejudicar financeiramente a autora Lindsay Thompson. Também exigimos indenização pelos danos que causaram, cada mentira um tijolo na parede de sua ruína. David não apenas perderia, ele pagaria por cada traição, por cada momento em que me fez duvidar de mim mesma. Naquela noite, sentei-me no meu sofá, saboreando um raro momento de paz com uma xícara de café, o calor me ancorando. Meu celular tocou, um número desconhecido. Atendi, e uma voz rosnando saiu do outro lado. Você se acha muito esperta, não é? Dei um sorriso sarcástico, meu coração firme apesar de seu veneno. Alô, David? Recebeu a notificação do seu advogado? Eu juro, Lindsay, você vai se arrepender disso, ele sibilou, sua voz gotejando desespero. Você não tem ideia com quem está mexendo. Recostei-me, destemida, a força pela qual lutei crescendo dentro de mim. Não, David, você é quem não sabe com quem está mexendo. A linha ficou muda, e eu coloquei o telefone de volta, um sorriso persistindo em meus lábios. Ele estava desesperado, agarrando-se a palhas, e eu estava pronta para o que quer que ele jogasse em seguida. A sala do tribunal estava carregada de tensão, o ar denso de expectativa. Sentei-me ereta, meus olhos fixos em David do outro lado da sala. Ele vestia um terno sob medida, mas suas mãos agarravam a mesa, seus nós dos dedos brancos traindo o mal-estar que ele não conseguia esconder. O juiz folheou os documentos, sua voz firme cortando o silêncio. Com base nas evidências, as transações que o Sr. Reynolds alegou que a senhorita Thompson fez eram impossíveis. Um murmúrio percorreu a sala, e eu olhei para David, percebendo a contração em seu olho, o cerrar de sua mandíbula. Ele sabia o que estava por vir, e o medo em sua postura era uma vitória silenciosa. O juiz continuou, um perito forense confirmou que essas transações são anteriores à conta da autora. Isso indica que os documentos apresentados pelo Sr. Reynolds e seu associado foram fabricados.
Violeta soltou uma risada discreta ao meu lado, e senti uma onda de satisfação, um fogo que estava fumegando por meses finalmente queimando livre. O juiz bateu o martelo, sua voz resoluta. Devido às evidências falsificadas do réu, o tribunal rejeita todas as alegações do Sr. Reynolds e o obriga a cobrir as custas legais da autora. Não consegui esconder meu sorriso enquanto os ombros de David desabavam, sua fachada cuidadosamente construída desmoronando. Seu advogado se levantou, a voz tremendo, mas o juiz o silenciou com um gesto de mão. Além disso, devido à submissão deliberada de informações falsas, estou ordenando uma investigação sobre os documentos apresentados pelo Sr. Reynolds e seu cúmplice. David congelou, o peso de seu erro caindo sobre ele. Este não era mais apenas um caso de divórcio, ele enfrentava consequências legais reais, do tipo que poderia desmoronar sua vida. O martelo caiu, seco e final. O tribunal está encerrado. Violeta exibiu um sorriso vitorioso, seus olhos brilhando de triunfo. Nocaute perfeito, ela sussurrou. David hesitou, seus passos pesados enquanto ele saía, a confiança que ele outrora vestira como armadura agora desaparecida. Diminuiu o passo, deixando sentir minha presença, meu triunfo silencioso queimando mais forte a cada passo. Ele se virou, encontrando meu olhar, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e derrota. Inclinei a cabeça, um sorriso lento se espalhando pelo meu rosto. Terminamos por aqui, David? Ele não disse nada, seu silêncio mais alto que qualquer palavra. Não havia mais nada a dizer. Do lado de fora do tribunal, respirei fundo, o ar fresco limpando a tensão do meu corpo, lavando os meses de medo e traição. Eu havia vencido, não apenas uma batalha legal, mas uma guerra contra o homem que tentou me quebrar, me despojar de tudo o que eu havia construído. Uma semana depois, o advogado de David tentou negociar para evitar a investigação criminal, seu desespero palpável. Recusamos. Ele trouxe isso para si mesmo, e eu não tinha intenção de deixá-lo escapar das consequências de suas ações. 2 semanas depois, sussurros se espalharam como um incêndio. Os colegas de David falavam sobre seu plano fracassado, sua tentativa de manipular a lei para ganho pessoal. Sua empresa o dispensou, sua reputação no mundo financeiro estilhaçada como vidro. Ele vendeu seu amado carro esportivo para cobrir as custas legais, e seu apartamento de luxo foi colocado à venda, um símbolo da vida que ele havia perdido. Tudo o que ele tentou tirar de mim, ele acabou perdendo a si mesmo, cada perda um testemunho de sua própria arrogância. Sentei-me no meu apartamento uma noite, bebendo uma taça de vinho, as luzes cintilantes da cidade se estendendo diante de mim. Meu celular acendeu com uma mensagem de Violeta: "Parabéns, Lindsay." Ele desmoronou completamente. Sorri, colocando o telefone de lado, o peso dos últimos meses se dissipando dos meus ombros. Senti-me mais leve do que em anos. As cicatrizes da traição ainda estavam lá, mas não me definiam mais. O silêncio do meu apartamento era um santuário, um espaço livre das mensagens manipuladoras de David, de suas ligações noturnas carregadas de ameaças. Pela primeira vez em meses, consegui respirar sem o medo pressionando meu peito, sem o terror constante do que ele poderia fazer a seguir. A vitória não havia sido fácil, exigiu cada grama da minha força, cada fragmento de coragem, mas era minha, em todos os sentidos. David havia perdido tudo, enquanto eu mantive o que era meu por direito, emergindo mais forte do que jamais fui. Naquela noite, Violeta insistiu que celebrássemos, sua voz brilhando de orgulho. Em um restaurante sofisticado, meus amigos mais próximos se reuniram, suas risadas um bálsamo para minha alma quando entrei. Aplausos irromperam, calorosos e genuínos, um lembrete das pessoas que estiveram ao meu lado na escuridão. Violeta ergueu sua taça, seus olhos brilhando. A Lindsay, que nos ensinou a nunca subestimar uma mulher inteligente com um plano. Ri, brindando com ela, o vinho rico com o sabor do triunfo, sua suavidade um contraste com a amargura do passado. Beatriz inclinou a cabeça, seus olhos calorosos de empatia. Como se sente sabendo que ele não tem mais nada? Coloquei minha taça, um sorriso suave se formando enquanto procurava as palavras. Aliviador, eu disse, minha voz firme, mas embargada pela emoção.
Mas mais do que isso, parece liberdade, como se eu tivesse recuperado cada pedaço de mim que ele tentou roubar. Beatriz assentiu, sua empatia me ancorando, um lembrete da força que encontrei na comunidade. Qual é o próximo passo? Ela perguntou, sua voz suave, mas curiosa. Respirei fundo, o pulso da cidade zumbindo lá fora da janela, vivo de possibilidades. Aproveitar a vida, eu disse, um sorriso rompendo, e nunca mais deixar ninguém ter esse tipo de poder sobre mim. Taças se ergueram em concordância, vivas ecoando pela sala, uma celebração não apenas da minha vitória, mas da resiliência que me sustentou. Após a celebração, caminhei sozinha pela avenida, meus saltos clicando suavemente no pavimento de pedra. Boston brilhava sob o céu noturno, suas luzes douradas refletindo nas ruas, criando um brilho sonhador que parecia uma promessa. Uma brisa fresca de outubro roçou minha pele, nítida e revigorante, e apertei meu casaco, não de frio, mas para saborear cada segundo dessa liberdade, desse momento de ser inteiramente minha. Meu celular tocou, um número desconhecido piscando na tela. Isso não acabou. Dei um sorriso sarcástico, reconhecendo a última tentativa desesperada de David de manter o controle. Sem hesitar, toquei o número e cliquei em bloquear. A ação foi final, fortalecedora. Ele não tinha mais poder sobre mim, nenhum domínio sobre a vida que eu havia recuperado. Na minha varanda, admirei o horizonte cintilante da cidade, as luzes se estendendo infinitamente diante de mim. O ar parecia mais fresco, mais leve, como se eu tivesse me livrado de um fardo que carreguei por muito tempo. Minha história com David havia terminado, seu capítulo final escrito na minha vitória. Eu havia vencido, não apenas legal ou financeiramente, mas ao me recuperar, ao encontrar a força para superar a traição. David pensou que eu seria um alvo fácil em seu jogo de manipulação. Ele planejou, tramou e acreditou que eu desmoronaria sob pressão. Mas ele estava errado. Eu mantive a calma, fiz um plano e contra-ataquei no momento certo, virando sua autoconfiança contra ele. Sua pressa, sua arrogância expuseram as rachaduras em suas mentiras, e eu usei essas rachaduras para derrubá-lo, para recuperar o que era meu. O passado ficou para trás, suas lições gravadas em minha alma. Adiante estava um futuro que eu possuía, onde eu nunca mais deixaria alguém controlar meu destino. A vida nem sempre é justa, e às vezes as pessoas em quem mais confiamos são as que nos traem, suas ações uma ferida que permanece. Mas a história de Lindsay é mais do que um divórcio e um processo judicial, é um testemunho de resiliência, do poder da preparação e da autoproteção em todos os relacionamentos, especialmente quando as finanças estão interligadas. Nunca perca o controle de sua vida. Ao se deparar com a traição, mantenha calma, faça um plano e contra-ataque quando for a hora certa. A maior vitória não é a vingança, é recuperar a si mesmo, erguer-se diante daqueles que tentaram te derrubar. Obrigada por ouvir a história de Lindsay. Você já passou por algo parecido? Nos conte aqui nos comentários se você se identificou. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe o vídeo para nos apoiar e se inscreva no canal para mais histórias de superação.